Boa tarde, galera. Então, hoje nós estamos aqui para fazer a correção da segunda atividade que vocês receberam pelo Google Docs. Eu estou me dirigindo, né, porque esse vídeo aqui é público, então estou me dirigindo aos alunos do 7º ano da Escola Maria Aparecida Mendes Silva Lacerda, no município de Pilar do Sul, estado de São Paulo. Meu nome é André, sou professor de língua portuguesa. Vamos lá. A segunda atividade, vamos ser rapidinho aqui para o vídeo não ficar muito longo. Então, correção da segunda atividade. Tá? Estão lembrados aí, o conteúdo principal dela são variedades linguísticas. Ok? Então, bota a habilidade aqui, ó, para vocês, né? Que vocês receberam aí, tem a habilidade aqui, ó. Reconhecer em textos de diferentes gêneros as variedades da língua falada. O conceito de norma padrão e o de preconceito linguístico. Então, nós vamos falar sobre variedades ou variações linguísticas e preconceito linguístico. Pus um resumo aqui do conteúdo, né, para vocês. Então, só relembrando, né, as variedades ou variações linguísticas, elas acontecem principalmente na língua falada. E a gente tem, né, a linguagem culta, que é aquela que a gente aprende na escola, nos livros, nas gramáticas, tá? Também chamada de linguagem formal ou norma padrão. Por que norma padrão? Porque é de acordo com a gramática, que é a lei da língua portuguesa, digamos assim. E nós temos a linguagem coloquial, também chamada de linguagem informal ou cotidiana, né? A linguagem que a gente usa no cotidiano, no dia a dia, ó, no bate-papo aqui nessa correção que eu estou fazendo com vocês, eu estou utilizando a linguagem informal, a linguagem coloquial. Tanto é que eu falo assim, ó, eu estou utilizando. Se eu fosse escrever, eu não poderia escrever assim de uma maneira formal, né? Eu estou utilizando a linguagem. Não, eu estou utilizando a linguagem. Tá? Então, é só para diferenciar, né, a linguagem culta e a linguagem informal, tá bem? Ou linguagem coloquial. Então, essas variações, nós temos variações regionais, históricas, sociais e situacionais. Não vou ficar lendo tudo, porque senão vai ficar muito longo. Vocês têm esse conteúdo já. Eu só gostaria de lembrar uma parte interessante que eu grifei aqui, ó. Quem quiser dar uma paradinha aí, mas eu vou ler também. Aqui, ó. O preconceito linguístico é principalmente uma demonstração de ignorância de quem o comete, pois absolutamente ninguém fala conforme a gramática da língua, tá certo? Então, se algum dia, né, você sofrer preconceito linguístico, lembre-se que a pessoa que está provocando esse preconceito linguístico, está gerando, né, está sendo preconceituosa com a sua maneira de falar, na verdade, ela ignora todas as diferenças, né, que existem na nossa linguagem, certo? Só lembrando, né, a gente também tem que saber quando utilizar a linguagem, né, de acordo com o momento. Então, aqui, ó, a gente tem variações situacionais, certo? Então, você não pode ir em uma entrevista de emprego e se dirigir ao entrevistador da mesma maneira que você conversa com seu colega na hora do intervalo da escola, né? Então, a gente tem que saber se posicionar aí em relação a cada ambiente, bem? Bom, mas esse conteúdo aqui está escrito para vocês. Vamos lá, a correção. Então, a questão 1, tá, é um cordel aqui de Patativa do Assaré, né, que é o pseudônimo que nós já vimos, né, do autor, que nós já vimos na aula passada. E aí está aqui, ó. Vamos lá. Leia o cordel de Patativa do Assaré e escolha a opção correta referente à seguinte questão. Esse falante, pelos elementos explícitos e implícitos do poema, é identificável como, né? Então, vamos lá ao poema. Sou matuto sertanejo, daquele matuto pobre, que não tem gado nem queijo. Nem ouro, prata, nem cobre. Sou sertanejo roceiro, eu trabalho o dia inteiro. Que seja inverno ou verão, minhas mãos é calejada, minha péia é bronzeada, da quintura do sertão. Então ele tem um jeito bem próprio, bem regional de se expressar. Então, você vai escolher uma das opções, né? Qual a opção correta? Ele é escolarizado e proveniente de uma metrópole, né? Será que pelo jeito dessa pessoa se expressar, ele né, tem um nível grande de estudo e vive em uma cidade grande? Claro que não, né? Ele é um sertanejo de uma área rural, né? É uma pessoa que vive num sertão e vive numa área rural? Sim, exatamente. Essa daqui é a opção. Tá? Ok?
sertanejo de uma área rural, tá bom? Ele é um idoso que habita uma comunidade urbana? Não. Escolarizado que habita uma comunidade no interior do país? Desculpe. Escolarizado que habita uma comunidade no interior do país? Também não. Estrangeiro que migrou para a comunidade do país? Também não. Então já passei a resposta correta. Vamos lá. Questão 2. Questão 2. Em relação ao mesmo poema, responda: qual é a variação linguística mais relevante? Qual a variação linguística mais relevante? Já marquei aí, né? Dá para vocês verem. É a regional. Tá? Não é tanto histórica, nem social, nem situacional. É a principal aqui, marca dessa maneira, né, dele se expressar, é o regionalismo. Tá certo? Questão 3. Vamos lá. Ainda em relação ao poema de Patativa do Assaré, responda: que tipo de linguagem foi utilizada no poema? Fácil essa, né? Molezinha, ó. Linguagem informal ou linguagem formal, né? Deixa eu ver aqui, ó. Linguagem formal ou norma padrão ou linguagem informal ou coloquial? Claro que é a linguagem informal, ok? Continuando. Agora, tem aqui um texto que eu já vou resumir para vocês. Que é uma notícia, certo? Até aqui embaixo, né? Ó o site aqui de onde foi retirado, né? G1.globo, né? Então é uma notícia sobre o Museu Britânico da Inglaterra, né? Britânico tem que ser da Inglaterra mesmo, né? Não podia ser Museu Britânico do Japão, né? Então é Museu Britânico da Inglaterra. Então aqui tá. Eu não vou ler a notícia toda, porque é desnecessário uma interpretação da notícia. Quem precisar depois, né? Depois você pode consultar no seu conteúdo aí. Mas então vamos lá. Agora, né, era para ler a notícia e escolher a opção correta. O texto é uma narrativa em linguagem coloquial? É uma narrativa? Isso aqui é uma historinha com personagens, com enredo, com conflito? Não, não é. O texto aqui é informativo, né? Lembre-se que narrativa, quando a gente estuda em língua portuguesa, nós estamos nos referindo a uma história. Então, não é uma narrativa. O texto é informativo e foi escrito em linguagem formal? Correto, é essa opção aqui, ó. O texto é informativo, foi escrito em linguagem formal. Essa é a opção correta. O texto é informativo, uma notícia. Né? Em uma notícia se utiliza a linguagem formal. Você não pode fazer uma notícia escrevendo um monte de gíria e termos regionais, porque aí fica difícil para uma compreensão de todas as pessoas. Né? Uma notícia tem que ser de fácil compreensão para qualquer um que for ler. Se você coloca um monte de gíria e regionalismo, a pessoa que, por exemplo, se você escreve um monte de gíria e termos regionais do estado de São Paulo, quem vai ler uma notícia lá no sertão da Paraíba não vai conseguir entender, e vice-versa. Por isso que a gente usa a linguagem formal, né, a norma padrão, para que os textos, principalmente os textos, possam ser bem compreendidos em qualquer parte do Brasil. E fora dele também, né, onde se fala português. Então aqui, ó. Continuando, as outras opções estão erradas, né? Eu já falei. Ó, o texto é uma fake news, está na linguagem informal? Não, não é fake news, é o texto real. O texto é um aviso em linguagem do cotidiano? Não é um aviso, é uma notícia. E a linguagem não é do cotidiano, a linguagem é a norma padrão, tá bem? Vamos para a questão 5. Questão 5. Em relação ao texto anterior, escolha a sequência correta em relação... Ficou repetitivo, né? Perdão. Em relação às seguintes afirmações. O fato principal é a liberação de 280 mil novas fotos do acervo do Museu Britânico. 2. O Museu Britânico localiza-se na Escócia. 3. É proibido o uso das imagens do museu para anúncios publicitários. 4. Hartwig Fischer é o autor do texto. Então, não vou ler o texto todo aqui, mas já está aí a resposta correta. Ok? Então, olha aqui, ó. São verdadeiras afirmações 1 e 3 apenas, tá? O fato principal, está até no título aqui, é a liberação de 280 mil novas fotos. E também é proibido o uso das imagens do museu para anúncios publicitários. Você não pode pegar uma imagem do museu e fazer uma propaganda, uma empresa fazer uma propaganda sem autorização nem nada, tá bem? Vamos lá para o vídeo não ficar muito longo. Caminhando aqui para o final. A questão tem um texto, ok?
Ó, vamos ver aqui, ó. Esse texto aqui é o do José Luiz Fiorin, tá aqui embaixo. Ele fala sobre preconceito linguístico. Então ele já começa aqui, eu até coloquei aqui uma setinha, para ficar mais claro. Ele começa dizendo assim, ó, a variação é inerente às línguas. O que é inerente? É característica, né? Então toda língua tem variação, não é só a língua portuguesa. O inglês norte-americano, o inglês que se usa na Inglaterra, de acordo com a região, as pessoas também têm sotaques, têm formas diferentes de falar a própria língua, né? Então a variação é uma característica inerente às línguas, a qualquer língua, tá? Porque as sociedades são divididas em grupos. Os mais jovens, os mais velhos, os que habitam em uma região, em outra, e por aí vai, né? Aquelas variações que nós vimos já no início da aula. Então ele reforça que preconceito linguístico é para quem ignora, né, o tamanho da nossa língua, né? Ou para quem ignora qualquer língua, né? Que é uma característica de qualquer língua, né? As variações que ocorrem nela. Então, questão 6. Agora responda. Sobre o texto de José Luiz Fiorin, é incorreto afirmar, né? Então tem as opções aqui, primeira, segunda, terceira, quarta, e a opção incorreta, tá? Deixa até em letra maiúscula. Aqui, ó. Tá em maiúscula para vocês terem atenção, incorreta. A opção incorreta é a última, ó. As variedades linguísticas trazem prejuízos à norma padrão da língua, por isso devem ser evitadas. Não tem como você evitar totalmente, né? Faz parte da língua a variação linguística, faz parte da língua, tá bem? Então sempre vai ter variedades linguísticas, variações, né, na forma de nos expressarmos, de acordo com a região, de acordo com a idade e por aí vai. E isso daí, e essas variações, elas não trazem prejuízo à norma padrão da língua, porque na verdade o que está no papel é o que foi falado em um determinado momento, né? Por exemplo, a palavra você. A palavra você começou com vossa mercê. Depois virou vós me ser. Depois, atualmente, é você. E quando a gente escreve, quando a gente escreve, né, muitas vezes você abrevia para VC. E muitas vezes você fala C. Você tá bem? Né? Você tá legal? Não é assim que a gente usa? Então, quem sabe daqui a um tempo pode ser que esse C também entre na gramática. Por enquanto não entrou, né? Então, a gramática, a norma padrão, ela é influenciada pelas variações linguísticas, certo? É assim que ocorre desde que a língua é língua. Bom, foi aí nossa correção. Vocês, quando fizeram, já souberam, né, quantas questões acertaram ou erraram, mas agora você sabe o que você acertou e o que você errou, tá certo? Espero que tenham gostado da atividade. É legal falar sobre variedades linguísticas. Quando nós retornarmos pessoalmente às aulas, a gente fala mais sobre isso pessoalmente, porque é um assunto que rende bastante. Tá bom? Vocês vão estudar isso também durante todo o ensino fundamental e ensino médio. Então, tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima.